Obrigado. Vamos orar então. Paizinho amado, Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui, Senhor, reunidas para aprender mais do Senhor, para estar aos teus pés, Deus, que nós possamos estar com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta, Senhor. Dá-nos sabedoria, graça, discernimento, Senhor. Que nós possamos entender a Tua palavra, que Teu Espírito Santo venha com revelações nessa noite aos nossos corações, Senhor, que a Tua palavra venha ficar imprimida no nosso coração, na nossa mente, e que possamos, Pai querido, obedecê-la, usá-la e viver a Tua palavra todos os dias. Pai, abençoe cada mulher que está aqui, Senhor, abençoe cada uma que vai entrar, Pai, e cada uma que vai assistir depois, Senhor, essa gravação. Pai, obrigado por tudo, Senhor. Nós te convidamos para estar no nosso meio, Pai. Porque ler a Tua palavra sem o Senhor conosco é a mesma coisa que nada, Senhor. E nós não queremos perder nosso tempo, mas queremos que o Senhor esteja conosco e queremos, Pai, sabedoria e discernimento do céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós paramos no... Nós vamos iniciar, na verdade, né? A gente terminou Atos capítulo 16. E hoje nós vamos começar em Atos capítulo 17, meninas. A versão que eu vou usar é a de sempre, é a NVT. Boa noite, Irailda. A versão NVT. E vamos lá, então. Paulo anuncia as boas novas em Tessalônica. Então Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como era seu costume, Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos discutiu as escrituras com o povo, explicou as profecias e provou que era necessário o Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus de que lhes falo é o Cristo, disse ele. Alguns dos judeus que o ouviam foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres de alta posição. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros e desocupados e com a multidão começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jason, estou lendo na pronúncia em inglês aqui, meninas. De Jason, seria, né? Em busca Jason, né? Começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade. Mas como não os encontraram, arrastaram para fora Jason e alguns outros irmãos e os levaram diante do conselho. Gritavam: aqueles que têm causado transtornos no mundo todo agora estão aqui, perturbando nossa cidade. E Jason os recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram. Então os oficiais obrigaram Jason e os outros irmãos a pagarem fiança e depois o soltaram. Continuaram para aqui, até aqui, né? Até aqui, porque lá é outro assunto. E lá é em outro lugar já. Então, vou falar um pouquinho da Tessalônica, né? Que eles estão aqui em Tessalônica. Depois a gente vai lá para Bereia, que é bem interessante o que está por vir também, né? Você quer comentar alguma coisa, amiga? Pode começar, Adri. Tá.
o que nós vemos aqui? Continua, né? O Evangelho continua. Meninas, a semana passada nós falamos um pouquinho ali da prisão de Paulo e Silas, né? Do quanto o Senhor fez sobre a vida deles, na questão da oração e o quanto eles louvavam e adoravam ao Senhor, embora tivessem ali presos, porque eles estavam presos com algemas ali, enfim, os pés amarrados, o que era de uso naquela época, né? Mas a alma deles eram totalmente livres no Senhor. Então, adorando e louvando ao Senhor, mesmo em meio a situações difíceis, o Senhor veio em favor deles, né? E o Senhor veio em favor não apenas deles, mas de todos que estavam naquela prisão, né? Os alicerces abriram, né? Romperam, foram o Senhor veio com um terremoto sobre a vida deles, né? E a gente viu a manifestação do Senhor sobre a vida deles ali, trazendo livramento, trazendo liberdade, trazendo salvação, né? Para todos aqueles que estavam ao redor, né? Falamos um pouquinho do que as pessoas têm ouvido ao nosso respeito quando nós estamos passando por essa situação, né? O que está saindo dos nossos lábios, né? Quando nós estamos em tempos difíceis. O que as pessoas, porque os presos estavam vindo de Paulo e Silas, os louvores, né? Então, o que será que as pessoas ao nosso redor têm ouvido dos nossos lábios quando nós estamos passando por momentos assim sombrios, dificultosos, né? Como eles estavam no momento. Então, só relembrando um pouquinho, porque como foi lá segunda-feira, né? Então, relembrando só um pouquinho daquilo que nós mencionamos aqui na segunda-feira, que foi, eu acho que uma chave, adoração, né, Jane? Para a gente, né? Adoração é uma chave no reino do Espírito para que as cadeias se quebrem, né? E sejamos livres, e aqueles que estão ao nosso redor também sejam livres e salvos, e saibam quem nosso Deus é, quem nós servimos, né? Amém. E aqui nós vemos Paulo e Silas continuaram indo ali para Tessalônica agora e adorando ao Senhor, e também, como era de costume, como nós vemos aqui, ele ia na sinagoga sempre. Então, durante 3 sábados seguidos, ele aproveitou para explicar as escrituras, né, aquele povo ali, aproveitou para falar de Jesus Cristo, de falar que era necessário a morte, que era necessário o sofrimento que ele passasse para que ele fosse ressuscitado dos mortos, né? E aí ele afirma que Jesus é o Cristo, e a gente vê aqui que alguns judeus ouviram, foram convencidos pela palavra que ele estava pregando e falando, e que alguns deles creram nisso e se juntaram a ele, e ali se forma mais uma pequena igreja, né? Mais uma cidade para adorar ao Senhor, crendo no Senhor, crendo na palavra. Mas também vemos aqui mais uma vez alguns deles, né? Também judeus, que estavam com inveja, né? Inveja do que Paulo e Silas estavam trazendo para aquele lugar, né? E, infelizmente, a gente pode se deparar muito com essa palavrinha tal da inveja na vida das pessoas quando nós nos levantamos e nos posicionamos para fazer a vontade do Senhor, né? E a gente vê aqui que, como Paulo e Silas, né, e todos os outros discípulos, os outros apóstolos que nós já lemos aqui, estavam avançando, né? A igreja do Senhor estava em pleno avanço nessa época, nessa era, porque era a era do avançar da igreja. Então eles já eram, digamos, entre aspas, famosos, né? Porque aqui fala que eles, olha só, tem um momento aqui que eu ouvi a Jane falando, na hora que ela estava falando, que eles falam assim, eles estão aqui, ó, no versículo, deixa eu ver aqui, gente, qual que é o versículo? 6. Eles falam assim, ó, gritavam, aqueles que têm causado transtorno no mundo todo, agora estão aqui. Quer dizer, aqueles que já estavam pregando a palavra lá, eles já estavam ouvindo sobre isso. Olha, tem pregadores, tem os apóstolos, discípulos de Jesus, eles estão por toda parte, eles estão pregando o evangelho, e muitos estão sendo atraídos por eles, por essa palavra, eles estão convertendo muitas pessoas, está um alvoroço, está acontecendo. Então, quando o reino de Deus começa a avançar,
as pessoas também começam a ouvir sobre isso. Olha, tem um povo lá naquele lugar que o Senhor tem levantado e que muitos têm seguido e muitos têm sido libertos, têm tido cura, têm tido milagres, maravilhas, salvação, né? E agora esse povo que a gente ouviu falar lá e acolá está aqui, né? Eles têm feito um alvoroço no mundo inteiro e agora eles estão aqui. Então se levanta esses invejosos que estavam, né, ouvindo sobre eles já, para se opor mais uma vez ao reino. Então a gente tem visto desde do segundo capítulo aqui a oposição, desde o primeiro capítulo a oposição, né? Eu acho que isso é uma coisa que precisa ficar imprimido nas nossas vidas, porque nós vamos ter oposição, nós vamos ter perseguições, nós vamos enfrentar pessoas com inveja, porque aquele que não consegue dizer sim para o Senhor de coração, aquele que não consegue ter coragem para avançar, para passar por perseguições, pagar um preço, porque a palavra estava sendo disseminada, a igreja estava avançando em poder e glória e maravilha, porém eles já tinham sido presos, caluniados, difamados, açoitados e tudo mais, gente, né? Alguns mortos. Então, assim, realmente não são todos que vão aceitar, né, estar nesse lugar, porque o avanço traz consigo esse preço que tem que pagar. E nem todos estão dispostos a pagar. Então, quando alguém se levanta, quando as pessoas se levantam disposto mesmo a pagar o preço para realmente avançar no reino e seguir o propósito do Senhor, e o Senhor começa a fazer grandes maravilhas nesse meio, porque é isso que o Senhor tem chamado, essa igreja que está disposta a se doar, essa igreja que está disposta a negar a si mesma, de fato, os seus desejos, as suas vontades, os seus sonhos para viver o que ele tem, né? E permanecer apesar da perseguição, e continuar apesar da difamação, e prosseguir apesar das pedradas. Essa igreja que o Senhor procura. E quando essa igreja se levanta, mesmo que seja 2 ali, 2 lá, vão levantar também os invejosos e aqueles que se opõem e aqueles que dão um jeitinho de se organizar com mais alguns. Aí chega você também, ó, você tá vendo? Tá acontecendo isso ali. E eles acabam manipulando o restante para ali formar também um grupo de opositores, né? A gente vê claramente isso em todo o tempo aqui na Igreja de Atos, né? Amigas, tem alguma coisa para... Sim, e isso é uma coisa que eu acho que é uma coisa que paralisa muitas pessoas quando elas começam, né, a pregar o evangelho, até mesmo não, né, uma ministração, uma pregação, mas de conversar com pessoas, às vezes, ao redor, sempre vai ter alguém querendo colocar você para baixo, alguém, né, mas não porque você não está sabendo o que você está falando, mas para fazer com que você, para intimidar você, fazer com que você pare, né? E então, né, é um ler isso e ver isso desde o começo, né? No livro de Atos, é meio que um combustível para a gente. Nós não podemos parar, né? Não podemos parar. A inveja, ela sempre teve. E não vai ser agora que não vai ter, né? Então, no nosso meio, a partir do momento que a gente está fazendo coisas para, né, agradar a Deus, adorar a Deus e para que o reino cresça, para que haja uma expansão do reino, vai ter inveja. Exatamente. Né? Vai ter inveja, vai ter os desordeiros, os desocupados. Eles vivem no nosso meio, sempre vai ter. E essa é a palavra-chave, vive em nosso meio. Gente, nós estamos falando de um povo judeu, tanto os que aceitaram quanto os invejosos. Então, nós não estamos falando de um mesmo povo. Isso significa que entre nós, entre aqueles que convivem com a gente, vão se levantar aqueles cujos eles não conseguem, não têm coragem de ir, de avançar, de aprender, de fazer, de dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Geralmente eles falam, eis-me aqui, Senhor, envia aquele ali. Entende? Então, essas pessoas
quando o outro é enviado, ele se levanta, né? Ou quando o outro quer fazer algo que vai beneficiar o reino de alguma forma, ele sempre vai ter. Hoje em dia, é fácil da gente detectar esse tipo de pessoa, porque às vezes a gente vê pessoas assim. Que é sutil as coisas que acontecem no nosso meio. Então, a gente precisa ter discernimento, a gente precisa entender o que está acontecendo ao nosso redor. Porque, às vezes, não é uma oposição, assim, tão explícita, né? Como era aqui. Né? É uma oposição disfarçada, entendeu? Tipo assim, mas agora não. Agora não é tempo disso. Às vezes vem dentro da própria liderança. Na internet não tem nada a ver, na internet não vale a pena. Né? Um grupinho de mulheres, mas essas mulheres são todas da igreja, não vale a pena. Isso, não vale a pena, é da igreja, é da igreja. Por que estão pregando para a gente da igreja? Né? Ou então, tem que ir assim, para né? quem está fora, para quem não conhece a palavra. Isso, então assim, tem tantas situações, sabe? Não, isso não é hora agora. Né? Às vezes você vai e fala assim, às vezes pede permissão, né? Quero fazer uma mesa, assim. Não, ainda não é tempo disso, ainda não é hora. Então, assim, sempre vai se levantar pessoas tentando parar o propósito. Mas uma coisa é certa, aquilo que o Senhor quiser, homem nenhum pode impedir através das nossas vidas, tá? Então, naquilo, isso eu gosto de deixar bem, bem claro, porque, assim, existe sim um tempo para todas as coisas e cada uma está numa estação. Mas se o Senhor tem falado algo queimado no seu coração, então se realmente é Ele e Ele quiser que seja feito, vai ser feito. Sim. Não importa as perseguições, não importam as invejas, não importa as oposições, e vai continuar, o propósito vai continuar. Sim. Mas aí nós é que temos que permanecer apesar de todas essas coisas. A gente não pode deixar essas oposições nos abater. Eu já ouvi casos, né, de pessoas que muitas vezes queriam desistir daquilo meu Deus, daquilo tão precioso que o Senhor colocava na vida dessas pessoas, ou dessa pessoa assim, que estava ao meu redor, que eu conheço, e que às vezes se limitava porque ela via os olhares de outras pessoas quando o Senhor fazia algo através da vida dela. Tipo assim, alguns que aceitavam, como aqui, alguns que aceitavam e se maravilhavam, glória a Deus por isso, e outros que já ficavam olhando com o nariz torto, né? Só que ao invés, muitas vezes, da gente, não, é isso, Senhor, aqui se aconteceu, o Senhor está nisso, é a manifestação dele, é a glória dele, e continuar, às vezes a gente dá mais ouvidos, né, voz, para aqueles que torcem o nariz, para aqueles que vão contra, para aqueles que torcem contra, mas se Deus é por mim, quem é que será contra mim? Sim, e eram pessoas do mesmo povo, né? O povo judeu. Então, assim, trazendo para os nossos dias hoje, são pessoas que estão cultuando conosco dentro né, da igreja, perto de nós. Não são pessoas de fora, né? Eram pessoas de dentro. Então, né, para a gente ficar preparado para quando, né, vier essas oposições, a gente já saber, né? E aqui a gente leu que eles tiraram Paulo, né? Quando eles arrestaram ali, Paulo? Não é aqui, é no próximo. É que eu estava lendo mais cedo, estudando. Tá. Vamos lá então, vamos continuar nossa leitura. Vai. Você tem mais alguma coisa a falar, Adri? Não, vai para Bereia, que Bereia nós temos bastante para falar. Tem. Vamos lá, meninas. Capítulo 17, versículo 10. Paulo e Silas em Bereia. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado, muitos judeus creram.
assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram um alvoroço. Os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade. Os que acompanharam Paulo o levaram até Atenas e depois voltaram a Bereia com instruções para Silas e Timóteo irem ao encontro dele o mais depressa possível. O que mais me chamou a atenção aqui, quando eu estava lendo, foi que no capítulo 11, a parte B, fala que todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas falavam a verdade. E isso aqui é muito importante, é o que eu sempre falo, né? Eu cresci num evangelho que tinha muitas perguntas na minha adolescência. Por que não pode fazer isso? Por que não pode usar blusa de alcinha, blusa sem mangas? Por que isso? Eu tinha muitas perguntas. E eu fazia essas perguntas e eu não tinha resposta. Porque não sei. Porque fomos ensinados assim. E hoje, né, lendo as escrituras, a gente aprende tantas coisas, né? E a gente vê que aqui eles eram bem cautelosos. Porque eles examinavam para saber, eles examinavam as escrituras para saber se eles estavam falando a verdade, né? E é o que nós precisamos fazer. Às vezes nós ouvimos tantas coisas e às vezes a gente nem sabe se é aquilo mesmo ou não. Amiga, só um minutinho. Eu vou até ali, que eu acho que tem gente chamando na porta. Eu já volto, tá? Pode continuar aí. Eu tô no mesmo raciocínio. Ok. E muitas das vezes, meninas, a gente só ouve, né? Não procura saber, não procura... Não, mas deixa eu ver o que a palavra de Deus fala, né? Deixa eu ver o que a Bíblia fala sobre isso. Ir lá e examinar as escrituras e ler e pesquisar. Hoje nós temos o nosso amigo Google, né? Que nos ajuda bastante quando a gente começa, né, a pesquisar. Porque... a gente precisa saber, né, o que a gente está ouvindo. Será que é isso mesmo? Qualquer coisa que a gente ouvir, porque a Bíblia fala muito, né, dos últimos dias sobre os falsos profetas, né? E a gente precisa estar pesquisando, né, se qualquer coisa nos chamou a atenção, a gente não entendeu 100%, vai para a Bíblia. Vai procurar, né, referências bíblicas, ver se aquilo ali está nas escrituras mesmo, para que nós não sejamos enganados. Pode falar, Adri. Não, é exatamente, eu acho que esse versículo aqui, né, o versículo 11 aqui desse pedaço aqui, desse capítulo, é muito salta aos olhos. Por quê? Sim. A gente vê aqui que eles chegaram, né, para esses judeus que moravam ali em Bereia, e a palavra diz que eles tinham a mente mais aberta do que os de Tessalônica, e que eles ouviam a mensagem de Paulo com grande interesse. Então, assim, eles tinham sede, eles tinham uma mente aberta, porque vamos ouvir o que eles têm a dizer, eles não se opuseram, né? Porque às vezes nós estamos há tanto tempo ouvindo uma coisa que quando a gente começa a ouvir outra um pouco diferente, porque assim, eles não ouviam esse tipo de palavra. Isso eram as boas novas do reino, novas. Eles não ouviam. Eles estavam num tempo onde eles poderiam ser tementes a Deus, como a gente já viu alguns aqui, mas era um tempo que era um povo pagão, onde existiam muitos deuses, eram falados de muitas coisas, mas não era falado das escrituras, né? Então agora Paulo e Silas está vindo com algo novo para eles, né?
E a gente precisa, eu acho que colocar isso em mente, que nós precisamos também ter uma mente aberta e renovada pelo Espírito Santo, porque nós, principalmente eu não sei as mais novas na fé, tudo bem, mas as mais antigas, que estão há 15 anos, 20, 30 anos, como eu estou, né? A gente precisa renovar nossa mente, gente. A gente não parece, né, gente? Eu sei que não parece 30 anos. Não parece mesmo. Não, faz mais de 30. Confesso. Mas, menina, só para descontrair, mas a verdade é que a gente vem ensinada, às vezes, em coisas que fica ali, que a gente toma como verdades. E aí o Espírito Santo, quando ele vem com revelações da palavra dele nas nossas vidas, às vezes chega a dar uma bugada aqui, assim, na mente, porque fala, meu Deus, salta aos olhos e fala assim, gente, eu sempre ouvi uma coisa totalmente diferente disso, né? E a gente está ouvindo esse totalmente diferente, na verdade, desde o primeiro versículo de Atos, porque, assim, a gente tem visto no nosso meio, exatamente dentro de que você falou, os falsos profetas, o falso ensino. A gente vê uma teologia da prosperidade, do me dá, uma teologia de que você vai viver uma vida sem nenhuma oposição, sem nenhuma desavença, sabe? É como se fosse tudo alegria, mas na verdade que não é. A verdade do evangelho é que quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a verdade do evangelho. Então não é bem do jeito que estão falando por aí. E a gente vê aqui, a gente precisa ter essa mente renovada, gente. Eu falo por mim, por experiências que o Senhor vem me fazendo passar há algum tempo, de alguns anos para cá. E cada vez, assim, hoje mesmo eu estava pensando sobre isso, e o Espírito Santo falou assim: não foi de repente, eu já tenho feito isso há alguns anos, olha, pensa bem. Aí eu comecei a pensar e puxar na minha memória. De fato, tem aí algum tempo que o Senhor tem destravado muitas coisas na minha mente. E estou passando uma nova fase onde Ele está destravando mais. Lembra que nós falamos em uma das nossas reuniões aqui sobre portas que nós vamos ter acessos? Olha, nossa, quando eu falo disso, eu chego a arrepiar, gente. Portas que é como se fosse um corredor muito grande, muito vasto, e tivesse muitas portas, e nós já acessamos algumas, mas ainda tem várias para ser acessada. E é exatamente assim que eu sinto. E eu tô sentindo que eu estou numa fase onde o Senhor está fazendo com que eu acesse alguns lugares que eu ainda não acessei. E é muito incrível quando a gente se submete a isso. E não vou falar que é fácil, porque deixar a velha mentalidade, deixar aqueles ensinos que muitas vezes nós tomamos como verdade para a nossa vida, uma vida inteira. E aí agora você está começando a enxergar de uma nova ótica, o Senhor está curando a sua visão ou trazendo a gente para um outro lado que nós não tínhamos visto, né? E assim, a gente precisa, meninas, nós precisamos nos submeter a nossa mente ao Senhor, para que nós possamos ter ela aberta para aquilo que o Espírito Santo quer nos revelar. E eles, né, essa igreja de Bereia, esse povo de Bereia, exatamente, Iranilda, esse povo de Bereia, eles estavam com a mente aberta, e eles receberam a palavra, né? Fala que eles eram nobres por isso. A palavra, não sei se aqui nessa versão que a gente leu, fala essa palavra, mas em algumas versões fala assim, que eles eram nobres. Por que eles eram nobres? Porque eles tinham a mente aberta, eles não se opuseram. Porém, nós vamos entrar naquilo que a Jane estava falando, porém, apesar de ter a mente aberta, de ouvir com gosto, com interesse a palavra de Deus, eles não aceitaram tudo assim, livremente. Eles ouviram, uau, que lindo, maravilhoso que você está falando. Mas é baseado no quê? Vamos ver se é isso mesmo, vamos pesquisar. É baseado no quê? É baseado no quê que você está falando essas palavras? Aí provavelmente Paulo assim, ó, baseada nas escrituras. Isso. O que eu falo já estava escrito.
o que eu estou dizendo para você parece boas novas, mas na verdade já estava escrito, está aqui. E aí, o que eles começaram a fazer? Examinar as escrituras todos os dias. Então, igreja, nós precisamos ser essa igreja de Bereia. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor está precisando desesperadamente de bereanos se levantando para examinar as escrituras e aprender com a mente aberta aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado nesses dias, sabe? E assim, porque a gente terceirizou a palavra de Deus, a verdade foi essa. A gente terceiriza, muitas vezes por preguiça de ir lá e ler a Bíblia, por não conseguir priorizar um tempo para estudo da palavra, e muitas vezes porque a gente confia muito que cegamente em tudo que a gente ouve, né? Porque a gente crê que aquela pessoa está estudando a palavra para nos falar, mas a gente precisa examinar. Eles receberam a palavra com muito interesse, com a mente aberta, mas ao mesmo tempo eles falaram, opa, tudo bem, beleza, é lindo, nós gostamos, nós queremos viver isso, mas nós vamos ver se está de acordo com aquilo que você está dizendo que é. Então, se você está dizendo que é de acordo com a palavra, com as escrituras, então eu vou lá examinar, eu vou ver se realmente é. Então, aquilo que nós ouvimos, vamos parar de terceirizar o ensino da palavra de Deus. É muito gostoso ouvir pregações. A gente é muito edificado através de muitas pessoas, de muitas pastores, ministros, ministras, de muitas vidas nós somos edificados. E glória a Deus pela vida deles. Glória a Deus pela vida daqueles que o Senhor tem levantado para nos ajudar a entender a palavra. Como Paulo e Silas estavam ali, sendo levantados para levar as boas novas. O Senhor tem levantado Paulo e Silas no nosso tempo também, né? E outros, Pedro e Timóteo e Barnabé. E a gente vê que o Senhor tem levantado esses nesse tempo para nos fazer entender, ter essa mente aberta e renovada, e glória a Deus pela vida deles, e vamos ouvi-los sim, e vamos receber essa palavra com amor. Porém, vamos também examinar a palavra para ver se está tudo de acordo com o que a palavra nos ensina. Ela é a verdade, né? Então, nós precisamos, eu acredito que nós estamos vivendo um tempo como igreja, que o Senhor tem procurado esses cristãos bereanos, né? Inclusive aqui em Bauru tem uma igreja que é a bereana. Tem uma igreja que o nome, né? O nome dela é bereana. Mas eu acredito que o Senhor tem procurado. Por quê? Exatamente com esse teor da palavra, de você realmente ir lá e examinar as escrituras, estudar, né? A gente tem visto, até no meio nosso, lá do grupo, mulheres que às vezes falam, eu tenho tanta vontade de aprender, mas às vezes eu não consigo, às vezes eu não entendo nada. Vai se entender mesmo, minha irmã, vai se entender mesmo, mas vai com a mente aberta, vai orando para que o Espírito Santo te revele a palavra, porque vai chegar uma hora que alguma coisa que seja muito importante naquele momento vai saltar aos seus olhos, né? Não vai entender tudo, nem a gente entende tudo completamente ainda. Tem muita coisa, uma jornada muito grande aqui ainda para entender, embora já tivéssemos lido e relido e lido novamente, mas quantas coisas tem para ser revelado a nós, entende? Então, assim, vamos ser essa igreja que busca essa palavra rema, essa palavra verdadeira, não ficar só terceirizando. É gostoso ter um estudo assim, a gente poder aprender juntas. Às vezes é através do estudo desse que a gente vai olhar e vai pegar alguma coisa e falar, poxa vida, é isso mesmo. Nossa, aí você vai lá, examina, olha, era isso mesmo, acontecia isso com eles. E também vai acontecer com a gente. Por que não vai acontecer? Né? Por que nós somos diferentes dos primeiros cristãos ali? Não somos, né? Nós somos a igreja da última hora, que vai ter também todas essas oposições, todas essas, né? Mas o Senhor clareando as nossas mentes, né? Renovando as nossas mentes, a gente só avança, porque eles só avançavam no reino. Embora, mais uma vez, a gente vê aqui os invejosos lá de Tessalônica, vindo para Bereia, né? Para se opor. Sabendo e vieram atrás de Paulo.
De novo. Olha isso, gente, não tem que fazer mesmo, de fato, não tem que fazer. Vamos continuar perseguindo, porque não tem que fazer, vamos perseguir quem faz, né? Então, assim, eles vêm, saem da cidade deles, vêm para outra cidade para perseguir. Então, mas assim, o reino não pode parar e não param, eles continuam, apesar que um vai para um lado, outro fica, mas daqui a pouco vem recado, não, ó, para encontrar com ele em tal lugar, e assim ia. Tem momentos que tem que dar uma fugida, ir para um outro canto, mas o propósito precisa continuar, né? A igreja precisava avançar. Então, acho que essa palavra que meditem nela, meditem Sim. nesse versículo 11 e deixe o Espírito Santo ministrar na sua vida, em nome de Jesus, nas nossas vidas, né? Para que nós realmente tenhamos a mente renovada em Cristo Jesus, sabe? Ter aquilo que Ele quer, porque às vezes nós estamos tão assim, foi tão impresso nas nossas vidas algumas verdades que não são tão verdades assim, né? Dentro da palavra, que a gente caminha cegamente, achando Sim. que é, né? Mas em nome de Jesus, que a nossa oração hoje, né, Jane, sobre vocês, que os olhos se abram, que a nossa mente se abra, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa ter plena liberdade sobre as nossas mentes, em nome de Jesus. Em nome de Sabe? Em nome de Jesus, que Ele possa, que a nossa mente seja cativa a Ele e que Ele possa realmente renovar e trazer as verdades da palavra, né? As verdades mais profundas e que nós possamos vivê-las, né? No Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos ser como essa igreja de Bereana, que tão lindamente teve interesse na palavra, tinha sede na palavra, recebeu a palavra, porém, examinou a palavra todos os dias. Exatamente. E uma das coisas também que me chamou a atenção foi o versículo 14, que os irmãos da igreja, eles agiram imediatamente, já enviaram Paulo para outro lugar, né? O que eu vejo nisso, que sempre quando estivermos falando a verdade, proclamando a verdade, o Senhor sempre vai nos dar um escape, né? Ele sempre vai nos levar, vai tirar nós ali do meio de alguma forma, né? Porque o que eu já vi algumas pessoas assim falando ai, mas né, tipo, servir a Deus é tão difícil, daí tem as perseguições e tal, será que, né, até onde vale a pena falar do evangelho, vem um peso, vem isso e tal, mas nós não podemos ter medo, porque o Senhor sempre vai enviar alguém no momento certo para nos tirar daquele lugar ali, né? Os irmãos, os próprios irmãos ali, né, de Bereia, tiraram Paulo e mandaram ele para Atenas. Né? Vai, meu irmão, vai lá, fica lá, e o Senhor sempre dá um escape, né? E ficou ali os outros dois que não estavam no foco, né? Que foi Timóteo e Silas. E então, assim, nós não podemos ter medo de falar, né, as boas novas, de falar do amor do Senhor, né? Mesmo que venham, as pessoas se levantem novamente, né, querendo não, indo contra aquilo que nós estamos falando, né? É o medo, nós não podemos ter medo, nós temos que ser corajosos, porque Deus vai dar um escape de qualquer forma. É ver que, assim, apesar de ter os inimigos, mas o Senhor também levanta os amigos. E os amigos é que estão ao redor, e não os inimigos. A gente tem, né, a palavra do Senhor falando, né, que o inimigo, ele brama como um leão ao redor, a quem possa tragar. Mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Exato. Então, mesmo que ao nosso derredor tenha os inimigos, ao nosso redor vai ter aquele que nos protege, aqueles que vão nos proteger, porque esses irmãos vieram para proteger, logo eles já se organizaram, vamos proteger o nosso irmão Paulo, né? Vamos mandá-lo para um lugar seguro, porque apesar das perseguições, apesar dos opositores, mas eles estão ao derredor. Mas ao nosso redor estão os amigos que o Senhor providencia em cada estação, em cada lugar que eles vão
tem aqueles que o Senhor providencia para ajudar, aqueles que o Senhor levanta, aqueles que já entenderam a palavra, que sabe que a palavra precisa continuar. Então, tem aqueles que estão ali para esse momento, para esse tempo que o Senhor levanta. Então, os inimigos? Tem inimigos? Tem, mas também tem os amigos, tem aqueles que vão nos encorajar, aqueles que vão nos esconder, né? Aqueles que vão nos proteger. Então, assim, que o Senhor levante, né, esses amigos em nossas vidas também, aqueles que vão proteger, aqueles que vão nos respaldar, aqueles que vão nos encorajar para que a palavra continue sendo, né, disseminada. Exatamente. Vamos lá, então. Versículo 16. Paulo anuncia as boas novas em Atenas. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece que está falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros: homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que eles falam. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era de que as nações buscassem a Deus e tateando talvez tivessem... Perdão. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça por meio do homem que Ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo, outros, porém, disseram: queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, uma mulher chamada Dâmaris e alguns outros. Uau! A gente vê que
que o Paulo aqui, ele usou uma situação para pregar o evangelho, né? Eles estavam adorando um Deus que nem eles sabiam quem era. Era um Deus desconhecido. E ele aproveitou a situação. Falou assim, esse Deus que vocês estão adorando é o Deus que eu falo. E muitas das vezes a gente vê que a gente passa por situações assim, né? E nós temos que aproveitar e falar para as pessoas do Deus que a gente serve, né? Porque às vezes as pessoas estão tão desligadas das coisas que elas estão tão perdidas que elas não sabem quem elas estão adorando, aonde buscar, no que elas acreditam, o que é verdade, se a Bíblia é verdadeira, se a Bíblia não é verdadeira. E nós temos tantas oportunidades, né, para falar do amor de Jesus, né, para falar do que ele fez por nós. E tinha outra coisa que eu achei interessante aqui, mas eu não estou conseguindo achar. Pode falar, Adri, enquanto isso eu vou procurando aqui. Tá, mas é exatamente isso. A gente vê aqui em Atenas que continua sendo um povo que adora muitos deuses, porém ainda tem aqui, fala-se de 2 filósofos, um que era mais ateu, né? O primeiro que nós vimos aqui, os epicureus, eles eram mais ateus, eles acreditavam mais no prazer, né? No prazer, que o ser humano tinha que viver pelo prazer e enfim, dessas coisas. Então, eles não acreditavam muito nem nos deuses, né? E nem em Deus, né? E alguns outros, e o outro que tem ali que fala dele é os estoicos, né? E aí, não, já acreditava mais, né, em alguns deuses, em algumas coisas assim, mas, e alguns, que nem os epicureus, eles já acreditavam que morreu, acabou, e então você tem que aproveitar em vida o que tem que aproveitar, né, os prazeres que tem que aproveitar em vida ali, né, enquanto os estoicos ali já acreditavam em outras coisas, numa coisa mais divina e tal, mas também não era no Deus, né? E a gente vê Paulo aqui que quando ele vê quando ele entra nessa cidade e vê tantos deuses ali expostos, ele fica indignado de ver tudo aquilo, né? Tipo, meu Deus, que cegueira toda é essa, né? A gente precisa falar do reino nesse lugar para que eles entendam, para que eles vejam. Então, sim, nós vamos entrar em lugares, o Senhor vai permitir que a gente entre em lugares aonde, ao invés de olhar, né, as pessoas, a gente vai olhar aquilo que elas estão crendo. E a gente sabe que aquilo que elas estão crendo não é o Deus, né? Até tinha um Deus desconhecido lá. Apesar de todos os deuses que tinham nomes lá, né, em Atenas ali, a gente sabe que os gregos, né, a gente vê até os filmes, né, da mitologia grega, tantos e tantos deuses, né, então, assim, ali provavelmente tinha muitos deles, mas tinha também ali até ao Deus desconhecido. Então, ele aproveitou para falar, esse Deus desconhecido é esse Deus aqui. Ele começa a falar, né, o Deus que fez o mundo, tudo que nele há, né? Uma vez que ele é o Senhor dos céus, da terra, não habita em templos feitos por homens, né? E não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. Então ele começa a falar, né? Existe esse Deus desconhecido, ele é desconhecido porque ele que criou tudo. Ele que criou o mundo e tudo que nele existe, tudo que nele há, ele que deu fôlego de vida, então ele aproveita para falar, né? Aproveita a situação. Olha, eu passei pela cidade, eu olhei muitos deuses, eu vi muitas coisas ali, mas eu vi um que me chamou a atenção e é dele que eu quero falar hoje. Então, assim, aí ele aproveita a situação e traz em favor para poder, mais uma vez, falar da palavra, falar de Deus, né, do propósito do Senhor, que era aí que
que o Senhor queria que as nações o buscassem, né? E a gente vê aqui para encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, né? Ele fala que, embora está ali como um Deus desconhecido, mas na verdade ele não está longe, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, é através do Senhor, gente, não existe outra vida. Não existe outro lugar. É através dele que vivemos, através dele que nos movemos e através dele que existimos. Então, sem ele, sem a presença dele, sem estar no propósito, não existimos. Nós não vivemos, não nos movemos, né? Então, nós precisamos viver, nos mover e existir através dele. Então, assim nós vamos conseguir avançar no propósito, assim nós vamos conseguir avançar na nossa vida espiritual para a eternidade que nos espera, porque esses homens aqui, a maioria deles não imaginava que existia uma eternidade, não imaginava que poderia existir um Deus sobre todos os deuses, né? Que eles já estavam acostumados e conheciam, e que se fosse ver, tipo, o que esses deuses faziam por eles, né? Eram deuses feitos por mãos, né? Então, assim, Paulo aproveita tudo isso para falar. Eu estou aqui te falando de um Deus que não está tão distante, está aqui perto de nós. É por ele, não é projetado por prata, por ouro, por pedra, como os outros, né? Os outros eram uma estátua ali, era pedra, era ouro, era bronze, era ferro. Mas não, o nosso Deus não é isso, não veio disso feito por mãos, né? Ele aproveita para falar, né? E que fala assim ainda, no passado ele leva em consideração a ignorância das pessoas, mas agora, né? Agora a verdade está chegando, né? Agora a verdade, antes nós éramos ignorantes sobre muitas coisas. E nós, como igreja, também, por muito tempo, e talvez muitos ainda até hoje, nós somos ignorantes em muitas situações ainda. Mas o Senhor, quando Ele traz por isso a mente aberta, a renovação da mente, porque quando o Senhor traz as verdades para nós, então, assim, até aqui, filha, você foi ignorante acerca disso, mas a partir de aqui, agora você não é mais ignorante sobre isso. Então, agora você entendeu a verdade. E a verdade liberta, e a verdade faz você avançar, e a verdade faz você fluir no reino. Então agora vai, porque aqui fala, né, ó, no passado Deus não levantou em conta, né, a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena a todos que em todo lugar se arrependam. Então agora se arrependa da ignorância que foi até aqui e vamos embora na verdade, né? Ó, pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Aqui ele está falando de Jesus, né? E como alguns deles, né, como a gente vê assim, filósofos e tal, não criam, né, na ressurreição, porque eles achavam que a morte parava ali, pronto, acabou. Tiver que viver, vamos viver agora, não existe eternidade, não existe inferno, não existe céu para eles, né? Então, alguns deles não creram e começaram a rir quanto a isso, né? Porque não entrava na mente deles essa verdade, né? Por quê? Porque eles estavam tão carregados de uma verdade falsa, de uma falsa verdade, que a verdade verdadeira mesmo, ouvindo, vendo, não creram. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso também, meninas, que às vezes a gente está tão carregado, a gente está tão imprimido em nós verdades falsas, verdades entre aspas, né? Não existe verdade falsa, mas assim, realmente verdades falsas que foram imprimidas em nós, a gente está tão cheia delas, que quando vem a verdade de fato, a revelação de fato daquilo que o Senhor quer trazer para a gente a respeito das coisas dele, a respeito do céu, a respeito da eternidade, a respeito de como será, a gente começa a rir, tipo, esse pregador tá maluco, essa menina tá falando, tá falando besteira, porque não foi isso que eu ouvi a vida inteira. Gente, ó, eu vou dar um exemplo, assim, não sei se deveria trazer esse assunto, mas é só um exemplo, tá, de mim mesma. Eu gosto de usar aquilo que... A vida inteira eu vi que nós íamos morar no céu. Tá? Posso estar levantando aqui um tumultozinho aqui. Mas assim, a vida inteira eu vi que nós íamos morar no céu.
Não, porque está escrito, porque assim, eu amo escatologia, tá? Amo escatologia, amo Apocalipse, amo. E tem 3 linhas de raciocínio. Tem tem o pré-tribulacionista, o pós-tribulacionista e o meso-tribulacionista, tá? Isso é para um outro estudo, tá, gente? Mas é só para dar um paninho de fundo para vocês. E aí tem alguns destes, né, dessas linhas, e tá tudo bem, cada um quem seja pré, meso e pós, glória a Deus, vamos para o céu todo, se é que vai ir para o céu, tá? Ou vamos para a nova terra, né? A nova Jerusalém todos. E aí a gente começa a pensar, por quê? Porque nós vamos ter uma fase de vir para a nova Jerusalém e reinar nesse novo céu, na nova terra. Creio sim que nós vamos ter uma temporada ali onde as bodas estão sendo preparadas para nós, as bodas do Cordeiro estão sendo preparadas para nós, nós vamos assentar na mesa do noivo e nós vamos celebrar esse encontro, né, tão esperado, esse casamento tão esperado. Eu creio nisso. Mas hoje em dia, né, a gente vê muitos falando, não, porque não vai morar lá no céu, nós vamos morar na nova terra, né, na terra regenerada que o Senhor vai fazer. Lembra que vai ter novos céus e nova terra? Lembro, está escrito também. Então, entende? E se a gente ficar com a mentalidade só lá daquilo, mas, né? Tem coisas que nós não vamos entender, tem coisas que nós só vamos saber quem está certo, o pré, o médio, o pós, nós só vamos saber quando Jesus voltar. Então, eu não gosto também de me apegar a estas coisas, sabe? Não, quem é que está certo, não importa. O que eu quero é estar salva para estar com ele. O que eu quero é permanecer no propósito para me assentar com ele, seja no céu, seja na nova terra, seja onde for, que eu quero abraçar meu amado, que eu quero é poder, finalmente olhar nos seus olhos, entende? Eu não quero me ater a essas coisinhas, mas, porém, a gente precisa ter, sim, esse senso de mente aberta para que aquilo que às vezes foi imprimido na gente falsamente, de coisas que, né, que não eram verdades, a gente precisa entender, porque senão nós vamos fazer como esses filósofos, né, começar a rir, porque uma vida inteira nos foi dito às vezes algumas coisas que não eram, mas se a gente for olhar para a palavra, né, tem coisas que têm base, tem coisas que não têm base, e o que não tem base, descarta. Não tem base bíblica, descarta. É simples assim. Né? Agora, o que está dentro da Bíblia, porque assim, é texto, não é texto fora de contexto, é pretexto, tá? Então, às vezes está lá um versículo, as pessoas pegam base naquele versículo, mas não lê o contexto, não lê sobre o que povo que ele está falando, situação que ele está falando isso, o que aconteceu para que povo ele está falando isso, onde se aplica a gente nos dias de hoje, todo esse contexto e não só um versículo, tá? Porque às vezes acontece isso. Então a gente precisa realmente ficar atento na palavra quanto a essas coisas, né? Exatamente, porque é onde que muitas pessoas, né, acabam errando e levando em partes, né, um falso ensino, porque pegam só um versículo e querem trazer uma mensagem toda só em cima daquilo ali, né? Mas existe todo, né, um contexto, existe toda uma história, o porquê daquilo, aonde foi, quando foi, para que povo foi. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, né, sobre isso, porque é daí que vem, né, os costumes, né, de algumas igrejas, digamos assim, por causa de versículos isolados, né? E uma das coisas que eu achei bem interessante, né, e a gente tem visto sobre Pedro, Paulo, Silas e eles todos, né, que a gente já estudou aqui no livro de Atos, foi que no versículo 34 fala assim: mas alguns se juntaram e creram,
sempre vai ter aqueles, não importa a situação que acontecia com eles ali, era, né, um tumulto, era pessoas gritando, era preso, era, né, de todas as situações que eles passaram, sempre tinha alguém que cria neles e que acreditava no que eles falavam, né? Então, é por isso que a minha visão das coisas, ela não é números, né? Não é sobre números, é sobre as pessoas certas que o Senhor quer me usar para que Ele fale de alguma forma através de mim, né? Que eu possa ser um canal entre essa pessoa e Deus. Então, assim, e vendo tudo, né? O que todos eles passaram, sempre teve aquele grupinho ali que creu e acreditou neles. E é isso. Ai, nossa, ai, é muito maravilhoso. Estava lendo hoje à tarde, estava assim, ai meu Deus do céu, daqui a pouco vai acabar Atos, para onde a gente vai, Senhor? Olha, eu tenho uma coisinha assim no coração da onde a gente vai, mas por enquanto eu tô quietinha. Eu também tô. Eu tô assim, será que a gente vai para lá? Que eu também comecei a ler, que eu tô na minha no meu cronograma da leitura anual da Bíblia, né? E é sempre assim, eu comecei a ler diferente esse ano, né? Eu comecei a ler um livro do novo, um livro do velho, um livro do novo, um livro do velho. Então, assim, tá bem. Aí eu terminei Atos, daí eu fui pro velho. Agora eu tô começando um outro livro do novo. Eu falei, meu Deus do céu, precisamos estudar esse. Ai, meninas, mas que bênção, que bênção. É tão bom o aprendizado, né? Tão gostoso essa troca, essa conversa, né? A gente ter esse entendimento, né? Entre nós, né? Uma visão diferente das coisas. Isso vai abrindo aquilo que você já tinha entendido, só vai acrescentando, ouvindo o que você está falando, sabe, Dri? Então, assim, dá uma expansão maior no nosso entendimento, né? Isso é uma bênção. É muito gostoso, gente. E a palavra, ela sempre vem com um se, tá? Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face. Então, assim, sabe? A gente não pode esquecer dos sis. A palavra pode prestar atenção. Lá em Deuteronômio, tem lá bênção e maldição, né? Deuteronômio 28. Então, se você for ver a bênção lá, mas tem os sis antes da bênção. Então, se, aí tem as bênçãos. Então, assim, a gente não pode esquecer, porque às vezes, né, a gente ouve a palavra muitas vezes, o Senhor tem prazer em nos abençoar, prazer em abençoar os filhos, né? Mas existe sim algumas situações que precisa de alguns sis, alguns posicionamentos que nós precisamos tomar, né, para que isso ocorra. Então a gente precisa ficar atento com esses sis, né, do Senhor. E se o meu povo que clama, e se humilhar, e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus. Exato. Sararei a sua terra, sararei a sua casa, sararei a sua vida, sararei a sua alma, sararei a sua mente, sararei os seus, sua terra. Às vezes esse versículo é muito aclamado, né? Quando o Brasil está passando por algo, mas a verdade, traga ele para a tua realidade, né? Então, assim, se a minha filhinha, Elian, Marli, né, a Sara, a Iranilda, se você clamar pelo meu nome, se você se humilhar, se você se render a mim, então sim, eu vou ouvir, né, o contrito do seu coração, eu vou ver dos céus, eu vou me levantar ao seu favor, eu vou curar a sua terra, eu vou curar a sua família, eu vou fazer uma nova história acontecer dentro do seu lar, da tua casa, na sua mentalidade, eu vou transformar a sua mente, você vai ter uma mente renovada, eu vou poder contar com você como amiga, para poder contar os segredos do meu coração, os segredos da eternidade, e o Senhor só pode fazer isso com filhas maduras, com filhas que se rendem, com filhas que se humilham, com filhas que se prostram, com filhas que se, sabe, que se coloca diante dele.
Ele está à procura de uma noiva que se rende e de uma noiva que seja madura para ele vir e contar segredos do coração dele. Uma noiva que clama, né? Uma noiva que clama, que se rende a ele. Porque muitas das vezes eu vejo que tem muitas mulheres, né? Eu falo isso porque nós estamos aqui em mulheres, mas não se rende a ele, não clama a ele, mas no meio de uma reclamação, de uma preocupação, né? Fala com Deus e, né? E tipo assim, ai, nossa Deus, olha que coisa difícil que eu tô passando, me ajuda. É confundido como se isso já fosse uma oração, né? E não, clamar a Deus é você dobrar, se prostrar diante dele, né? Mesmo que você tenha ali 5 minutos só, mas ser intencional naquilo que você está falando, naquilo que você está buscando, né? Porque eu até li essa semana agora um outro versículo que fala exatamente a mesma coisa, né? Se nós clamarmos ao Senhor de todo o nosso coração, né? Ele vai nos dar aquilo que nós almejamos, né? E tudo tem também o porquê, a intenção daquilo que estamos querendo e tal, né? Só que muitas das vezes nós não clamamos ao Senhor da maneira correta, da maneira que deveríamos mesmo, né? E às vezes a benção não vem, não chega, porque o Pai quer que a gente peça a Ele, né? Peça de todo o coração, se renda aos pés dEle, né? E que a gente possa se render sempre ao Senhor de todo o nosso coração e pedir a Ele discernimento, né? E Ele vai vir com poder, com graça e vai nos responder aquilo que nós precisamos, mas precisamos abrir o nosso coração de verdade para Ele, nos render, né? De todo o coração. Ai, meninas, que bênção. Dri, pode fazer uma oração para a gente encerrar? Amém. Por favor. Ai, como é bom estar com vocês, gente. Eu me alegro tanto, tanto. Dá vontade de não parar, né? Vontade de ficar mais 1 hora, 2 horas aqui. Ai, vou fazer um culto de 3 horas. Vamos, 1 hora dessa a gente vai pegar um sábado, assim, que geralmente não tem culto nas igrejas, ou até uma sexta-feira, assim, a gente vai fazer das 9 à meia-noite. Nossa, vamos pegar uma parte da Bíblia aqui para nós estudar, para a gente conversar. Ai, gente, eu amo essas coisas, eu amo isso, amo. Estou apaixonada, gente. Eu também. É a igreja funcionando, é a igreja em movimento, né? Nele vivemos, nos movemos e existimos, né? E assim, isso aqui é uma igreja em movimento, né? Se tem uma coisa que o senhor tem falado muito comigo nesses últimos tempos, é sobre essa igreja em movimento, fora da estrutura, e é muito importante isso, né? Então, que o Senhor venha providenciar aí um tempo para a gente estar juntas, né? Em adoração, em oração, né? E vai ser muito bom. Eu amo estar com vocês, esses dias, esses momentos, para mim, assim, eu anseio por eles, é muito gostoso compartilhar, partilhar, e aprender, né, do Senhor, que é tão bom, é tão maravilhoso. Enquanto a gente está falando, o Senhor está ministrando nosso coração, é tão bom, né? Como é bom. Mas amém, eu agradeço pela vida de vocês, vamos orar, encerrar esse tempo. E, Senhor, eu te agradeço pela vida das minhas irmãs, Senhor, das amadas que o Senhor tem colocado aqui com a gente, nesse grupo, Senhor, nesse propósito, a qual está no seu coração, nasceu no seu coração, e o Senhor sabe de todas as coisas, ó Deus. Senhor, abençoe cada uma delas, a família, a casa, daquelas que estão aqui, daquelas que ainda virão, que vão assistir depois. Senhor, vem sobre a vida dela, Senhor, sobre a mente, renova, Senhor. Nós te pedimos, renova a nossa mente e traga entendimento da tua palavra, nos traz maturidade, Senhor, para que o Senhor possa achar em nós noivas, filhas maduras, Senhor, filhas com quais o Senhor pode contar os seus segredos, né? Contar as coisas que o Senhor
quer contar pra gente as coisas ocultas, escondidas, os tesouros encobertos que o Senhor quer trazer pra gente, ó Deus. Em nome de Jesus, renova, Senhor. Nós colocamos a nossa mente diante de Ti, Senhor. Nosso coração prostrado diante de Ti, a nossa vida diante de Ti, Senhor, para que o Senhor faça aquilo que bem parecer aos Seus olhos, ó Pai. Sonda os nossos corações, sonda, Senhor, as nossas mentes, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos para Ti, guia-nos para o caminho eterno, Senhor, porque nós não queremos ser lançados fora da Tua presença, Senhor. Nós queremos a Tua presença em nossas vidas, porque sem ela não vivemos, não nos movemos e não existimos, ó Pai. Então, Senhor, venha sobre nós, não retire de nós o Seu Espírito e torna-nos dar alegria da Tua salvação, alegria de Te ter, alegria de estar no Teu propósito, alegria de Te servir, alegria de orar, alegria de se prostrar diante de Ti, alegria, Senhor, de fazer parte do Teu exército, alegria de fazer parte do reino, este privilégio, Senhor. Abra as nossas mentes para que possamos entender o privilégio que é fazer parte do Teu reino, desse exército tão poderoso, a qual o Senhor nos chamou, Senhor, mesmo sem muito a dar, mas o Senhor nos escolheu, nos chamou, nos remiu e nos fez sua, Pai. Muito obrigada por isso, ó Deus. Eu abençoo, Senhor, a cada uma das minhas irmãs, ó Pai, que nós possamos continuar sendo ministrada por essa palavra tão maravilhosa, Senhor, que vem sobre nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu também quero, Senhor, levantar um clamor nessa noite, Pai, com as minhas irmãs em favor dos nossos irmãos no Rio Grande do Sul, Senhor. Pai, Senhor, nós te pedimos misericórdia, Senhor. Senhor, nós clamamos por aquele lugar, Senhor. Quantas coisas tristes eles têm passado, Senhor, eles têm vivido, Deus. Senhor, que as tuas mãos possam estar sobre cada um deles, Pai. Guarda, Senhor, livra de todo mal, Pai querido, de todo perigo, Senhor. Pai, quanta tristeza, Senhor, quanta perca, Pai, eles estão passando nesse momento, Deus. Senhor, que o Senhor venha entrar com providência, Senhor, com tudo que eles necessitam, com tudo que eles precisam, Senhor, e que nós possamos fazer, Senhor querido, aquilo que está ao nosso alcance de fazer, Pai querido, para os nossos irmãos, Deus. Pai, toma cada um deles nas suas mãos, estende as suas mãos, Pai, sobre aquele estado, Deus, sobre cada vida, Pai, e guarda, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa cada um de nós, Pai, no nosso final de semana, Deus, cada uma das minhas irmãs, guarda, cobre com teu sangue, Pai, livre de todo mal, todo perigo, Senhor, de todo acidente, de toda cilada do inimigo, Senhor. Pai, guarda, Senhor, tudo que carrega o nome delas, Pai, que esteja guardado, coberto com o teu sangue, Pai. Venha com cura, com libertação, Pai. Venha, Senhor, com renovo espiritual, Pai, sobre nossas casas, Senhor, sobre os nossos familiares, sobre nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. Meninas, muito obrigado por estarem aqui. Foi muito bom ter passado esse tempo com vocês. A gente se vê na segunda-feira. E eu não sei se todas vocês viram lá no grupo, né? Eu falei que esse mês de maio é o mês da família. Nós vamos estar orando, né, pelas famílias. Nós vamos estar... eu propus um jejum, né, de ontem até no domingo. Quem puder tirar um jejum de metade do dia, algumas horas, como você sentir no coração, né, em favor das famílias, dos filhos, dos nossos esposos e familiares. Façam isso, e na segunda-feira, nos nossos cafés com elas, nós vamos estar falando sobre isso, sobre família. Então, orem por nós. Vamos estar juntas nesse propósito, e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer muitas coisas no meio de cada uma de nós nas nossas casas, tá bom? Meninas, um beijo para vocês, Deus abençoe, e até segunda-feira às 8 horas. Amém. Bye.